Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? E o que aconteceu em BH hoje foi a humilhação do Corinthians, cara. Realmente a locomotiva azul do cabuloso mineiro passou em cima e não teve como voltar para fazer reconhecimento do corpo, porque foi um atropelo, foi um amasso, foi uma humilhação hoje. E isso daí pode ser talvez uma previsão do que pode se acontecer ali nas semifinais da Copa do Brasil, ou o Corinthians vai levar essa derrota como uma lição, se preparar melhor e tentar de alguma forma anular esse ataque sufocante do Cruzeiro. Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar mais um pouquinho sobre esse jogo. Cruzeiro 3, Corinthians 0 em BH. Cruzeiro amassou desde o começo, o Corinthians sufocando, fazendo aquela pressão presente no campo de defesa do Corinthians quando o Corinthians tinha a posse de bola. Corinthians sem Memphis, que teve uma entorse ali e não pôde estar presente, decidiu o clássico no jogo passado, e aí hoje contra o Cruzeiro, que seria essencial a presença dele, porque querendo ou não é o cara que faz essa ligação entre o meio de campo e o ataque. Ele pode muito bem estar nos dois lados ali ajudando, organizando, não estava presente. O Garro, que estava suspenso, voltou, mas no geral o time do Corinthians inteiro não conseguiu jogar. O Dorival também colocou começou com o Hugo ali tentando fazer a posição do Bidu, coisa que não dá, cara, não deu nada certo como ala. Os dois alas sofreram muito, o Mateuzinho sofreu muito com o Arroio, do outro lado toda hora o Christian subindo, o William subindo, passando nas costas, as costas dos alas. E cara, o que aconteceu hoje foi pouco baseado em tudo aquilo que o Cruzeiro produziu. Desde os 3 minutos de jogo já tem uma finalização errada do Arroio, aí começa a vir finalização uma atrás da outra. O que o Matheus Pereira organiza esse meio campo, cara, o Matheus Pereira é muito bom jogador, ele joga muita bola e ali ele faz uma enfiada de bola, sabe, filezinhas daquela que ele sabe fazer muito bem pro Christian, vindo na linha de fundo, explorando as costas do lateral esquerdo, mais uma vez, e o Christian cruza, o Arroio explorando mais uma vez também a falha de marcação, ele entra no meio de 3 jogadores do Corinthians, ele consegue finalizar, Felipe Longo faz a defesa ali, ele fez um milagre, salvou, e ali na volta, a pequena área do Corinthians completamente desguardada, vem o Caio Jorge de esquerda, num sem pulo, faz um golaço, 1-0 de rebote, sem chance, ele tira completamente da ação defensiva do goleiro e faz ali 1-0, e depois continua a pressão. O Corinthians só vai aparecer lá pelos 30 minutos numa bola parada, onde o Gustavo Henrique ele joga na cabeceia. O Garro ele cabeceia e o Gustavo Henrique muito alto, explorando a altura dele, uma qualidade que ele tem, cabeceia de volta na área ali, e ali o Corinthians tenta ajeitar e tenta sair uma finalização meio atrapalhada com o Yuri Alberto, mas a defesa bloqueia. O único momento em que o Corinthians conseguiu aparecer nos highlights, se for pensar bem, nos melhores momentos, foi nesse daí. Se você for olhar todos os melhores momentos no YouTube do jogo da Amazon Prime, o Corinthians só vai aparecer nesse primeiro tempo aos 35, 36 minutos com esse lance. E depois vem o próprio Cruzeiro atacando, sufocando, e ainda o Corinthians consegue segurar, né? O Corinthians consegue suportar, não é nem segurar, suportou esse primeiro tempo, 1-0. Aí o Dorival faz as mudanças, entra o André Carrilho, entra outros jogadores para ver se consegue organizar melhor, cara, mas essa tática completamente cai por terra, porque aos 3 minutos, numa bela virada de jogo do Fabrício Bruno, ele consegue achar na esquerda ali eu não lembro agora, eu acho que é o Romero, se não for me engano é o Romero, que passa ali pro Arroio, o Arroio ele joga na área, e o Caio Jorge, quando a fase é boa, desvia em todo mundo e sobra no pé de quem? Sobra no pé do Caio Jorge, e o Caio Jorge finaliza e conta com um pouquinho da ajudinha do Longo. Eu vi que a torcida do Corinthians estava um pouquinho brava com ele, pô, cara,
não dá pra dizer que era indefensável essa bola. Foi defensável, passa por baixo dele, por baixo ele consegue resvalar nela e desvia, passando por baixo dele. Eu acho que ele perde um pouquinho tempo. Na minha impressão que eu tenho é que ele pula muito e aí ele tenta voltar a mão, ele passa da bola, né, da onde a bola vai. Ele achou que talvez imaginasse que o Caio Jorge tiraria, jogasse mais pro canto. O Caio Jorge não conseguiu, não chutou bem. Na verdade, o Caio Jorge não pega com muita força e também não tira muito do goleiro. Ele pega e bate de chapa ali, ela acaba indo mais ou menos no meio do gol ali, um pouquinho mais pro canto esquerdo, e nessa daí o Felipe Longo ele pula e acaba não passando ali, né, da linha da bola de onde ela passaria, e resvala somente nele, vai pro gol 2-0, e depois no 3-0 é uma aula de contra-ataque. O Corinthians, no momento, acho que o Corinthians começa a se soltar um pouquinho mais, tem algumas oportunidades muito mais de finalização do que no primeiro tempo, mas também explorando bastante bola parada e cruzamento, e ali o André Carrillo ele acaba recebendo um passe muito ruim do Hugo e roubam a bola dele, e o Caio Jorge vai sair em velocidade no arranque, parecendo um cavalo, como ele tem muita força de arranque, ele é forte fisicamente, consegue jogar muito bem. Ele vai dar um passe pro Arroio que finaliza de direita, que não é perna boa, finaliza de direita e ali sem chances, né, pro Felipe Longo mais uma vez é muito criticado por conta desse gol que foi em cima dele, né? Teve a minha ele consegue tocar na bola, mas vai com a mão mole, sabe? Não firma muito. Se ele firmasse um pouquinho mais a mão, talvez ele conseguiria espalmar. A bola bate na mão dele e entra pro gol. 3-0 pro Cruzeiro. E tem mais um gol que, na minha opinião, não foi falta ali, que o Sinisterra acabou fazendo ali no Mateuzinho no braço. Não vi nenhuma ação faltosa ali no braço. Senão era pra ter sido 4-0 e era pra ter sido muito mais ainda. O Cruzeiro não criou depois do primeiro gol. Ele deu um espaço ali, não sufocou tanto, não criou tantas oportunidades, mas foi somente controlando o jogo. E mais uma vez o Cruzeiro dá uma demonstração de que é um time sólido, de que é um time muito bom, de que é um time que oscila também, né? Porque acabou oscilando quando não deveria, empatando uns jogos fáceis, simples, perdendo jogos para o Santos, onde ele poderia hoje estar disputando também a liderança, o título do Campeonato Brasileiro. Mas ainda o ano não está perdido, tem a Copa do Brasil, onde o adversário é o próprio Corinthians. Cara, e sinceramente o Cruzeiro é o favorito, não só pela história de ser o maior campeão da competição, mas pelo momento atual e pelo elenco que tem. O Corinthians desorganizadíssimo, muito mal, muito ruim, e ainda os caras, para desequilibrar, o Martinez entra e faz aquele papelão que ele faz, que ele costuma fazer. Ele acho que às vezes tenta sair bem com a torcida, com esse negócio de garra, mas muito inconsequente, burro mesmo, vai lá dar uma cotovelada, esquecem que hoje tem o VAR vai ver ali aquela agressão, expulsa ele e ele deixa o time dele na mão, mais uma vez, não é a primeira vez que ele faz isso, e compromete todo o time, tá? Que o Corinthians não esboçaria mais nenhuma reação, cara, mas poderia ser muito pior, poderia ter, a partir dessa expulsão, desse um jogador a menos ali, o Cruzeiro, se tivesse apertado, acelerado mais, poderia ter feito mais 2, 3, e aí, moralmente, seria uma derrota muito maior, que influenciaria, sim, pro jogo da volta ali, né, pro jogo da Copa do Brasil, né? Então, o que vocês acham? Será que o Corinthians dá, mano? Bom, a magia do mata-mata é essa. A magia do mata-mata é que nem sempre o melhor time vence. Se o Corinthians encaixar ali um golzinho e depois fechar a casinha no jogo de ida e depois no jogo de volta, tudo pode acontecer. Mas a probabilidade mesmo é maior de vitória pro lado do Cruzeiro, pelo que fez hoje, pelo que mostrou hoje, jogando bem demais, tendo um time muito mais organizado, estruturalmente, diretoria organizada. Hoje o ano do Corinthians é um ano para se esquecer, por mais que ganhou o título do Campeonato Paulista, mas tem que esquecer o ano como um todo, porque, cara, é uma bagunça, é polêmica atrás de polêmica, é coisa saindo, brotando atrás de dívidas atrás de dívidas, então é um momento difícil e delicado pro Corinthians. E aí, o que vocês acham? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Não esquece de acompanhar também lá os conteúdos que estamos soltando no Instagram, tá aí no link da descrição, beleza? Tamo junto, valeu? É nóis.